Olá, crianças, bom dia! Estamos iniciando mais uma semana de aula. Essa semana a tia Joilma tem uma novidade aí. Eu já marquei com os pais de vocês para a gente fazer uma web aula, ter a oportunidade de conversar, matar um pouco da saudade que nós estamos. E eu acho que vocês já devem ter dado uma olhada no nosso cronograma aí, né? E nós vamos falar sobre palavras com R e RR. Hoje nós não vamos interpretar texto, tá? Hoje nós vamos estudar um pouco sobre gramática. Então, crianças, quando a gente vai escrever algumas palavras com R e RR, surge aquela dúvida na nossa cabeça. Será que essa palavra é com um R ou dois R's? Então, a aula de hoje é para vocês, né, tentar entender melhor como funciona a escrita dessas palavras. Como é que vocês vão identificar se uma palavra vocês vão usar dois R's ou apenas um R. E eu vou dar aí algumas dicas para vocês, certo? A primeira dica, no início de palavras, sempre vocês vão usar apenas um R. Nenhuma palavra vai começar com dois R's. Um exemplo. Nós temos aqui, ó, a palavra rato, rato e rosa, tá? Então, ó, no início de palavras, sempre vocês vão utilizar apenas um R. Observação aqui dessas duas palavras, rato e rosa, só começa com um R, todas as palavras. Então, tia, mas esse som é forte, ra, tem um som de dois R's. Ah, não, mas eu lembrei que a tia Joilma falou que as palavras no início começam apenas com um R, então é apenas um R, não é dois R's, ok? Isso já é para vocês lembrando aí. Então, todas as palavras que tem som de R no início, vocês vão utilizar apenas um R. Entre consoantes e vogais, vocês vão usar só um R. Como assim, tia Joilma? Nós temos um exemplo aqui, a palavra porco. Observem que antes do R vem o O, que é uma vogal, e depois do R vem o C, que é uma consoante. Ah, entendi. Agora, isso quer dizer, tia Joilma, que sempre que tiver uma vogal e uma consoante, entre elas vai ter um R, apenas um R. Outro exemplo que vocês podem observar aí é a palavra borboleta. Observem que antes do R vem o O, que é uma vogal, e depois do R vem o B, que é uma consoante. Então, se nós estamos entre uma vogal e uma consoante, nós utilizamos o quê? Apenas um R. A tia Joilma tem outra dica aí para dar para vocês, tá, crianças? Algumas palavras têm um som forte, tá? Quando nós vamos falar, por exemplo, carro. Então, a palavra carro e a palavra carro. Então, vejam a diferença. Quando nós falamos carro, nós percebemos que o R tem um som forte. E observem que o R está entre duas vogais. Isso significa que nós vamos usar dois R's. Quando o R tem um som fraco, caro. Então, isso significa que nós vamos usar apenas um R. A tia Joilma, mas não está entre duas vogais, era para usar dois R's. Mas depende do som também da palavra. Observem, quando eu falo carro, o som é mais forte. Caro, o som é mais fraco. Então, quando o som é fraco, você vai usar apenas um R. Quando o som é mais forte, você vai usar dois R's. Outro exemplo, cachorro. Nós estamos aqui entre duas vogais, né? Que foi a dica que a tia Joilma deu. Entre uma vogal e uma consoante, você vai usar apenas um R, dependendo também do som. Se for um som forte, é dois R. Se for um som fraco, só um R. Aqui nós temos duas vogais. Antes dos dois R's tem o O e depois dos dois R's tem outro O. Isso significa que, por exemplo, a palavra cachorro, nós podemos perceber que o R tem um som forte nessa palavra, né? Cachorro. Então, nós utilizamos dois R's. Terra. Terra também tem um som forte, então nós utilizamos dois R's. E observem que está entre vogais, tá? Entre o E
e o A. Então, sempre que vocês pronunciarem uma palavra que tiver um som forte, vocês vão escrever essa palavra com 2 R's. Lembrando que no início da palavra é apenas um R. Quando é, tia Joilma, que o R vai ter som forte? Ra, ré, ri, ró, ru. Agora, quando é que o som do R vai ser um som fraco? Ra, ré, ri, ró, ru. Então, vocês perceberam aí a diferença entre o som forte e o som fraco do R, né? Agora, a tia Joilma vai mostrar um vídeo aí pra vocês, para melhorar o que vocês já aprenderam. Vocês vão aí concretizar na memória de vocês o que vocês aprenderam e ficar muito mais inteligente do que vocês já são, tá? E depois a gente vai responder a atividade juntinho, certo? Tema da aula de hoje, o uso do R. Professora, eu descobri uma coisa muito legal. Sério? O que você descobriu? Eu descobri que a letra R tem vários sons. Você sabia? Isso é verdade. E você sabe por que isso acontece? Eu não sabia que tinha um motivo. Então, vamos fazer uma brincadeira para você descobrir o motivo? Calma, não precisa ficar assim. É muito fácil. Você vai ver. Tudo bem. O que vamos fazer? Preste atenção nas palavras que coloquei na lousa. Carrossel, cereja, roda, careta, rinoceronte, rádio, muro, barraca, carro. Agora quero que você separe essas palavras em grupos, da maneira que você achar melhor. Tudo bem. Eu separei assim, em 2 grupos, um com apenas um R e outros com 2 R's. Cereja, rádio, careta, roda, muro, rinoceronte, carrossel, carro, barraca. Muito bem, ficou ótimo. Mas será que é possível formar mais um grupo? Deixa eu pensar. Acho que dá. Já sei, acho que eu posso separar dessa outra maneira. Rádio, roda, rinoceronte, cereja, careta, muro, barraca, carrossel, carro. Agora, você saberia me explicar por que separou dessa maneira? As palavras rádio, roda e rinoceronte começam com uma letra R e tem um som forte. Já as palavras cereja, careta e muro têm R no meio e está no meio de 2 vogais. Sua pronúncia é mais fraca. Já as palavras barraca, corcel e carro possuem 2 R's para que o som entre as vogais fique forte. Muito bem, é isso mesmo. Viu só como não é difícil? Só precisamos prestar atenção e pensar um pouquinho. Então, podemos afirmar que as palavras que possuem R no início têm um som mais forte e que só podemos usar um R no início da palavra. Quando o R se encontra entre vogais no meio das palavras, seu som fica mais fraco. Já para deixar o som do R entre vogais no meio da palavra mais forte, precisamos colocar 2 R's. Professora, eu adorei descobrir os sons do R. Eu não falei que era fácil de entender? Vou correndo contar para os meus amigos que estão no recreio. Depois me conta como foi. Começando a nossa atividade na página 6, nós temos aí palavras com R no início e 2 R's. Vocês já aprenderam aí algumas dicas que a tia Joilma deu, já mostrei o videozinho pra vocês, agora vamos responder. Eu sei que vocês vão responder rapidinho, porque vocês aprenderam aí muito rápido de verdade. Vamos lá. Anote o nome desses 2 alimentos saudáveis. Nós estamos falando todo esse livro, todo esse volume 3 sobre alimentos saudáveis. Então, por que não falar disso também em língua portuguesa? Rabanete, para quem não conhece, pode escrever a palavra rabanete na primeira figura e na segunda figura é rúcula. Então, vocês já podem identificar aí se essa palavra começa com um R ou 2 R's. Eu acho que vocês já sabem aí que a tia Joilma já deu várias dicas para vocês. Qual é a letra
inicial dessa palavra, você vai colocar nesse quadradinho aí qual a letra inicial dessa palavra. 2. Leia o nome de outros alimentos. Daí vocês vão ler beterraba, torresmo, risoto, repolho, torrada, ricota, macarrão e requeijão. Circule a letra R no início das palavras e RR no meio. Então, todas as vezes que vocês encontrar R no início dessas palavras aqui e RR no meio, você vai circular. E em seguida, você vai escrever as palavras que começaram com R aqui e as palavras que tem RR no meio da palavra aqui, para tia Joilma. Muito simples. O som representado pela letra R no início de palavras e o som representado pelas letras RR são diferentes ou são iguais? Então, digam aí para tia Joilma se o som representado no início da palavra, por exemplo, risoto, é diferente do som que representa em beterraba, tá? Se forem diferentes, vocês vão marcar. Se forem iguais, vão marcar um X no nome aí, iguais, tá? A melhor dica é que vocês falem sempre em voz alta, que vocês vão conseguir identificar direitinho aí se o som é forte ou é um som fraco. Na página 7 diz, no início de palavra usa-se apenas um R. As letras RR aparecem apenas no meio da palavra. Escreva o nome do que está sendo representado. Então aí vocês têm garrafa, régua, carro, borracha, serrote, rede, rato e barraca. Vocês vão escrever o nome dessas imagens aí e observem que todas essas imagens têm uma letra ou duas letras R's. Em seguida, vocês vão copiar essas palavras aqui de cima, vão copiar aqui desse lado e dividir as sílabas. Isso vocês sabem fazer muito bem. Então, em seguida, por exemplo, escreveram aqui a palavra garrafa e mais lá na frente vocês vão dividir, separar as sílabas, tá bom? Na divisão silábica com RR, o que você observa de regular? O que é que acontece nessa divisão silábica? Por exemplo, nós temos aí a palavra garrafa. Garrafa. Observem que no início nós falamos gar. Isso significa que o R não vai ficar junto, tá? Nós vamos separar o R. G com A e o R separa a sílaba, depois R com A, separa a sílaba, depois F com A. Então, garrafa. Tá, crianças? Da mesma forma, vocês irão fazer com as outras. E lembre-se, os R's na divisão silábica ficam separados, ok? Vamos agora para nossa outra aula de língua portuguesa de hoje.